Boa tarde a todos. O meu nome é José Bancaleiro e é com muito gosto que aqui estou para começar ou recomeçar esta conferência sobre storytelling na lusofonia e, ao mesmo tempo, para nós podermos proceder ao lançamento do nosso livro Conta-me Mais Histórias, Storytelling na Gestão de Pessoas na Lusofonia, que é um livro que muitas das pessoas que aqui estão presentes participaram e que é para mim uma honra, para mim e para o meu colega e amigo Pedro Ramos, podermos estar aqui e ter coordenado os esforços e as histórias de tantos colegas de tantos países. As minhas boas-vindas em meu nome e em nome do meu colega, do Pedro Ramos, às pessoas que nos escutam em Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e em Dili, também em Timor-Leste. É para nós um enorme orgulho poder reunir histórias contadas por colegas gestores de pessoas nestas diferentes partes do mundo e podermos estar agora aqui de alguma maneira, fazer a primeira conferência sobre storytelling na lusofonia. Este é um livro que é um livro sobre pessoas, escrito por pessoas na nossa língua comum e que se destina a pessoas que gostam de ouvir histórias. Aliás, ouvir histórias e contar histórias é uma coisa que seguramente nos agrada a todos nós. É daquelas coisas que dá um prazer não só a quem as conta, mas também a quem as ouve. Este livro, no fundo, recolhe histórias vindas destes diferentes países e é um livro que, na minha opinião, assenta em 3 palavras que eu gostaria de rapidamente detalhar. A palavra pessoas, a palavra lusofonia e a palavra histórias. Pessoas, porque este é um livro escrito por pessoas para pessoas e é um livro sobre pessoas. É um livro de gestores profissionais de pessoas que, de alguma forma, falam na primeira pessoa sobre as suas experiências enquanto gestores, enquanto profissionais e das suas experiências nos diferentes contextos em que trabalham. A nossa função de profissionais de gestão de pessoas é sempre contextual, é sempre uma profissão em que nós temos que atuar de acordo com o contexto. Ser profissional de recursos humanos, ser profissional de gestor de pessoas numa grande empresa sofisticada de consultoria em São Paulo, não é a mesma coisa que ser profissional de gestão de pessoas numa empresa metalomecânica nos arredores de Luanda, ou de Lisboa, ou do Porto, ou em Cabo Verde. Exigem competências diferentes, exigem atuações diferentes, mas na prática nós estamos lá para fazer exatamente a mesma coisa. Estamos lá para, tendo em conta a situação concreta, tendo em conta o contexto, nós podermos ajudar as nossas organizações a ter sucesso e, portanto, contribuir para o sucesso das nossas organizações e, ao mesmo tempo, fazer com que essas organizações possam contribuir para o sucesso das nossas pessoas. Este é um livro que transmite as experiências de profissionais de gestão de pessoas nos diferentes contextos e, seguramente, lendo cada uma das histórias, aprenderemos. A segunda palavra é a palavra lusofonia. E a palavra lusofonia tem tudo a ver com a língua, que é uma língua, um idioma que é o idioma comum a todos nós. O idioma, a língua portuguesa, que é a língua que todos nós falamos. E muitas vezes nós, até porque trabalhamos às vezes em grandes organizações internacionais, temos a tendência para não valorizar devidamente a língua portuguesa. A língua, o idioma que todos nós falamos. E é bom termos noção que muito em breve, e não vai demorar tanto tempo como isso, a língua portuguesa vai ser a segunda língua mais importante do mundo ocidental, atrás da língua inglesa e à frente do castelhano, do francês, do alemão e de muitas outras línguas. Dominar, falar bem a língua portuguesa, aproveitar a língua portuguesa é de certeza um enorme valor e é de certeza uma vantagem
competitiva que todos nós teremos. E, portanto, valorizar este conceito de lusofonia é fundamental e este é um bom exemplo de como profissionais se podem juntar e se podem partilhar entre si histórias e ideias e transmiti-las neste universo da língua comum a todos nós. A terceira palavra que eu gostaria de partilhar convosco é a palavra histórias, ou, se nós quisermos usar o inglês, o storytelling. O contar de histórias é uma coisa que é tão ancestral como o fazer figuras rupestres nas cavernas. Desde tempos imemoriais que o ser humano conta histórias. Conta histórias aos netos, conta histórias em família, conta histórias nas aulas, conta histórias em grandes conferências e hoje em dia conta histórias também no YouTube, no Facebook e noutras plataformas. O contar de histórias, o storytelling é algo que veio para ficar no mundo das organizações. E veio para ficar porque se tem verificado que é de uma enorme eficácia. O mundo das organizações, e eu sou um exemplo disso, até porque escrevi um livro exatamente sobre esse tema, o mundo das organizações e o mundo da gestão de pessoas é cada vez mais quantitativo, é cada vez mais factos e dados, é cada vez mais analítico. Mas, ao mesmo tempo, também é um mundo onde cada vez se utiliza mais o storytelling, cada vez se usa mais o contar de histórias. E posso partilhar convosco, com muitos dos que me estão a ouvir, que o contar uma história é muitíssimo mais eficaz do que atirar com um número. O número é importante, mas o número não traz emoção. O contar a história é contar algo com emoção, traz emoção, faz conexão. E é esta a diferença entre o contar a história e usar um argumento baseado em análises quantitativas. O contar a história é hoje muito mais eficaz, é usado e não é por isso que não é por acaso que começou a ser usado na área do marketing, na área da publicidade, na formação e também no coaching e no mentoring. Aliás, é uma área onde muitas das pessoas que aqui estão têm usado exatamente histórias como uma das ferramentas do coaching e do mentoring e e o meu caso é um desses casos. Numa história conta o que se conta, mas conta acima de tudo a forma como se conta. O conteúdo é importante, mas a forma como se conta é que é fundamental. E a forma como se conta tem tudo a ver com a alma, tem tudo a ver com a emoção que nós pomos na própria história. E é isso que faz a diferença. E faz a diferença porque nós, que somos gestores de pessoas e que estamos nesta profissão, todos nós sabemos que as pessoas esquecem as palavras que lhe dizemos, mas muitas vezes recordam para sempre as emoções que lhe provocamos. E o contar uma história é exatamente isto, é provocar a emoção em alguém, é fazer a conexão com alguém, e é por isso que o contar histórias, o storytelling, veio para ficar e vai continuar a ser uma ferramenta fundamental na gestão de recursos humanos, na coaching, na formação, no mentoring e por aí fora. Estimadas e estimados colegas, da minha parte, termino como comecei, com um enorme orgulho por poder partilhar este livro com muitos de vocês que aqui estão e por vos desejar boas histórias e uma boa conferência. E agora passava a palavra ao Pedro Ramos. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Cá estamos nós. Cumprimento esta enorme legião de contadores de histórias, porque nós, líderes e gestores de pessoas, somos, sobretudo, contadores de histórias. O que é que nós fazemos melhor na vida? Várias coisas, mas uma delas é contar histórias. Porque, de facto, como disse o José agora há minutos atrás, desde os tempos primórdios, quando se desenhava nas cavernas, eram histórias que eram desenhadas para depois serem contadas e relatadas. E, de facto, o José Bancaleiro fez aqui um levantamento extraordinário da importância das histórias como aprendizagem, como processo de aprendizagem, ou como se diz aí no Brasil, como processo de aprendizado. E, de facto, a construção da aprendizagem, o envolvimento, a motivação, a mobilização das pessoas passa cada vez mais por sermos capazes de contar histórias. Por isso este livro faz todo o sentido. E eu gostava só de contar a história
do início destas histórias. Só recordando, este é o segundo volume de um livro que eu e o José publicámos antes da pandemia, um ano antes da pandemia, e que uma ideia que nós tivemos os dois, que foi, uma vez que nós ambos somos bons contadores de histórias e contamos histórias um ao outro, gostámos de partilhar essas histórias para o público em geral. E, de facto, foi isso que nós fizemos e juntámos um conjunto de autores e publicámos o primeiro Conta-me Histórias. E, de facto, esse primeiro Conta-me Histórias foi a reunião de muitas histórias interessantíssimas e, desde logo, ficou o desafio de contarmos ainda mais histórias e de envolver outros autores, sobretudo desta extraordinária lusofonia, deste mundo lusófono que nos une. Todos nós temos a capacidade de contar histórias, mas todos nós, sobretudo, sabemos porque é que se devem contar histórias na nossa atividade enquanto gestores e líderes de pessoas. E, de facto, como disse o Zé, é de pessoas que estamos a falar, é de liderança, é de envolvimento e é de emoção. E, de facto, as histórias vão direitinhas ao coração, à emoção das pessoas e é isso que está tão bem retratado neste fantástico livro, nesta edição do Conta-me Mais Histórias, o storytelling na gestão de pessoas. E estão agora reunidas aqui estamos aqui reunidos, muitos dos autores deste livro, que, antes de mais, nós somos uns corajosos, somos uns resilientes. Nós aqui estamos com esta máscara, não é? Porque é obrigatório, já agora para explicar, estamos numa universidade, a Universidade Europeia, que tão bem nos acolheu e que nos está a acolher e que já agora tem uma pós-graduação de gestão de pessoas, ajuda-me Isabel, a gestão de pessoas, equipas e trabalho remoto, ok? E quem se inscrever hoje ou amanhã vai ter a oferta do livro, ok? Já ganhei o meu primeiro cachê, já vou ao segundo, e de facto isto só para provar que de facto é no mundo da academia onde nós também nos sentimos bem, porque gostamos de partilhar, porque gostamos de ensinar e porque gostamos também de contar histórias neste contexto. E por isso estamos aqui, apesar destas condições de pandemia de segunda vaga aqui em Portugal, aqui na Europa e em Portugal, mas, enfim, como nós sabemos tão bem dizer, estamos juntos porque estamos todos, qualquer que seja a nossa geografia, estamos de facto também todos com esta dificuldade. Mas como a máscara a mim me fica lindamente, porque é muito bonita, tem uma cor verde, isto só para ver se desse lado vocês estão a ver as cores e se está tudo a condizer. O segundo recado que eu tenho para dar é que a nossa editora, a quem nós temos muito que agradecer, porque continuou a apostar nesta nossa ideia, eu diria até uma ideia louca, de no meio da pandemia lançar este livro e levá-lo, no fundo, ao mercado e às pessoas que gostam tanto de ler e de consumir as nossas histórias. E a nossa editora, já agora, como oferta de lançamento, também hoje e amanhã, usando o voucher Lusofonia, o livro vai custar apenas 15 euros, hein? Estou a fazer um desconto, 15 euros hoje e amanhã, e portanto também é uma iniciativa louvável a que nós temos que agradecer, de facto, neste caso ao nosso editor, RH Editora. Portanto, pós-graduação da Universidade Europeia e um preço super especial, e vou-me já calar, porque tenho a estar de vendedor, mas não é por isso que aqui está. Eu, de facto, gosto mais de ter o ar de contador de histórias e, sobretudo, o ar de desafiar outros a contar histórias. E vamos já começar com esta partilha. Nós definimos um conjunto de oradores, desafiámos, convidámos. Não podíamos ter todos os contadores de histórias hoje. Vamos fazer outros lançamentos e, portanto, vamos fazer outros convites noutras ocasiões, mas temos presentes aqui alguns autores aqui de Portugal, mas temos presentes no mundo, nesta rede extraordinária, neste mundo lusófono que nos une, e quem me conhece sabe que eu sou verdadeiramente um apaixonado por esta lusofonia, e portanto vamos começar por uma ordem alfabética. E, enfim, este alfabeto, fazendo aqui um sorteio, que não há sorteio nenhum, é mesmo a ordem alfabética. Eu só gostava de ver, porque estou aqui a entreter as palavras para perceber se está a Alzira Simões neste momento na tela. Alzira, estás na tela?
Conseguimos ouvir-te ou não, Alzira? Alzira está em Angola. Conseguem-me ouvir? Estou em Angola. Fantástico. Não consigo ativar a tela porque vocês desativaram o vídeo. Nós somos muito maus. Vocês são os malandros. Mas Mas olha, estou em Angola, em Luanda, estou a ouvir-vos muitíssimo bem. Se me conseguirem ativar o vídeo, podem ver aquilo que eu chamo agora os meus longos convidescos, porque ninguém me reconhece na rua hoje, porque desde os meus 16 anos que tenho uns cabelos muito curtos. E aí, Eliana, está bom. A mim, hoje já na empresa pensaram, porque retomei o trabalho na empresa, estava em teletrabalho, e então pensavam que eu era uma expatriada nova. Mas não, eu sou angolana e estive em Angola sempre em teletrabalho desde março. Portanto, já vos estou a contar uma história que, infelizmente, todos estão a par. Pedro, o que queres que eu diga mais? olha, cada autor tem no máximo 5 minutos, porque somos muitos e isto tem que ter aqui algum ritmo. Gostávamos, recordas-te da história que partilhaste connosco no nosso livro? Queres falar um pouco? Recordo, sim. Então fala-nos um pouco só sobre ela. Não contes tudo, até porque os livros estão a caminho do Brasil, de Angola, enfim, dos autores, e eles terão a oportunidade depois de ler o resto. Conta um pouco o que é que motivou a tua história. Conta um pouco. Como se diria aqui, está a vir, não é? É isso. Então, muito bem. Fazer mais como então assim, enquanto não chega. A minha primeira reação foi dizer ao José, disse, mas José, eu não sou gestora de recursos humanos, eu não exerço a direção de recursos humanos, como vou contar uma história de recursos humanos, apesar... Alzira, desculpa interromper-te, estão-me aqui a dizer tecnicamente, tenta agora ligar a câmara, neste momento. Ok, vou tentar sim. Ok, estão a ver já? Boa, muito bom, fantástico, continua. Ok, então continuando. E ele disse, não, Alzira, tu lidas com os recursos humanos há muitos anos, fostes docente há muitos anos, e portanto contas uma história. E foi depois desse desafio que ele me deu de novo, que eu lembrei-me de uma história, quando aqui cheguei, fui lecionar, como é lógico, não é? Numa universidade aqui de Luanda, da capital, e já dava aulas aí há um ano e meio, eu acho que era mais perto dos 2. E tenho o hábito, ou melhor, tinha o hábito, agora controlo-me muito mais, de chamar carinhosamente os meus alunos, os meus formandos, de filhotes. E eu disse, ok, vou começar por aqui, porque foi aqui que eu senti, sobretudo em plena ação profissional, uma situação um tanto ou quanto desagradável. E houve um dos alunos que não gostou que eu lhe chamasse de filhote. E a partir daí desenrolei para outras formas de chamamento que aqui temos, como eu sou madrinha, eu sou mãe, cota sou já há muito tempo, em Angola, na verdade, há uma série de vocábulos muito, muito ricos. E um que eu quero realçar, e acho que todos estarão de acordo quando lerem a minha história, é, na verdade, o desconseguir. Para mim, é um termo que deveria entrar no dicionário de português. Desconseguir. Isso. Obrigada. Boa, tem já a minha assinatura de certeza. O desconseguir é muito mais do que ter tentado. Tentei, e se calhar até tentei mais do que uma vez e desconsegui. Outro termo que eu refiro na pequena história é um que, na verdade, só ouvindo, e eu possivelmente não tenho a melhor forma de o pronunciar. Oh, fulano, oh, cicrano, oh, isto, já fizeste isto? Ainda. O ainda é assim. E eu, a princípio, achava que o ainda, mas o que é que ele está a querer dizer? Mas ele fez ou não fez? E depois é que me caiu a ficha
e percebi que o ainda era sempre ainda não. Eles não têm que usar o não. A verdade é que nós também temos o hábito de exagerarmos nas palavras, digamos, de passagem. O português às vezes gosta mesmo de complicar. E assim deixo-vos à vontade de lerem o resto da história, mais alguns vocábulos, e passo a palavra à próxima escritora e contadora de histórias, porque penso que temos muito que falar. Temos, sim, senhora. Alzira, fantástico. Gostamos muito do Desconsegui e gostamos muito os quadros lindíssimos que tens atrás de ti, que são, de facto, este Angola aqui tão bem representada, a África, com essas cores maravilhosas. Parabéns. Obrigada. Vamos passar ao próximo. E vamos continuar. Continuação. Beijo. Obrigado. Obrigada, José. Alzira, foi um gosto. Ainda bem que aceitou escrever. Foi ótimo. Obrigada. Tudo bom para vocês. Continuação. Assim que receber o livro, eu aviso. Bem, obrigado. E agora vamos continuar em África, mas vamos continuar numa ilha e vamos continuar em Cabo Verde. Cabo Verde é um país interessantíssimo, porque é um país que não é muito rico do ponto de vista financeiro, mas é riquíssimo do ponto de vista cultural. Quem conhece Cabo Verde sabe que... E é lindíssimo. E é lindíssimo e riquíssimo do ponto de vista cultural. Temos... E temos praias fantásticas e a TAP voa com muita frequência para lá. E umas músicas lindas e, portanto, é realmente um país que quem não conhece deve conhecer, porque é um país ótimo e cheio de gente boa. E o Amaro, onde é que está? O Amaro deve estar algures por aí e, portanto, eu pedi ao Amaro para se chegar à frente e para dizer algumas palavras, no máximo em 5 minutos, sobre o que ele sente, o que ele sentiu ao escrever esta história. Amaro, onde é que está o Amaro? Não está? Não está, não faz mal. Se não passamos está o e Amaro, voltamos lá. Não passamos. Se não está o Amaro, tentaremos mais tarde. Portanto, se o Amaro nos está a ouvir, prepare-se que mais tarde voltaremos a chamá-lo. Íamos pedir à Berta. A Berta Montalvão é uma mulher de armas. É uma grande mulher, uma mulher com M grande. É uma mulher que cresceu em Portugal, teve experiências profissionais interessantíssimas e duríssimas em Angola e nos últimos anos decidiu apostar e investir na terra dos seus pais e tem estado a trabalhar em Timor. Timor é um país novo, talvez dos países mais novos do mundo, que precisa de gente muito boa, que precisa de investimento no capital humano e a Berta Montalvão está exatamente a fazer esta ação, que é uma ação muito nobre e muito digna. Berta, força. Ok. Boa tarde. Olá, Timor. Olá, Timor. Entretanto, de certeza que devem estar quase todos a dormir, porque são cerca de 2h30 da manhã, infelizmente. Eu estou muito feliz também de estar aqui hoje, pelo facto de poder estar aqui presente e estar também a partilhar a minha história com vocês, pois seguramente se estivesse em Timor-Leste estaria a dormir, ou então colocaria o despertador, que é aquilo que eu faço quando tenho as coisas com Portugal, durmo um bocadinho, ponho o despertador, acordo e volto a dormir. Enfim, este desafio do fuso horário que eu tenho acompanha-me nos últimos 2 anos e agora que estou em Portugal tenho exatamente o mesmo desafio. Começo a trabalhar às 5, 6 da manhã até ao meio-dia e depois aproveito a tarde ou vou dormir ou vou, enfim, vou descansar. Bom, antes de contar a minha história, queria só agradecer aqui ao José Bancaleiro e ao Pedro Ramos também por me terem convidado e também por terem-nos dado esta oportunidade de ter colocado também Timor no mundo da lusofonia e também criar aqui um espaço e apresentar um bocadinho a minha história. Aquilo que eu sinto e dada a minha experiência e o contacto mais próximo que tenho tido com Timor-Leste nos últimos 2 anos, é que na maior parte das vezes Timor-Leste é esquecido. É esquecido não só pela distância geográfica, nem que seja pela questão do fuso horário, mas é verdade em que na maior parte destes encontros, das conferências, dos próprios eventos que acontecem no âmbito da lusofonia, a maior parte das vezes Timor-Leste nunca é representado. E para mim é um grande orgulho estar aqui presente hoje, foi com um grande orgulho também, foi um privilégio muito grande fazer parte desta obra que de facto acaba por juntar
os vários autores e os vários países da lusofonia, que é tão importante. Também um muito obrigado, Alzira, para ti, porque já tinha saudades destas expressões do ainda e do desconsegui. Eu vivi 1/3 da minha vida em Angola, por isso eu também considero uma filha de Angola, adoro Angola, é o meu país do coração. Para onde eu vou, levo sempre Angola comigo e de facto fiquei mesmo muito feliz de ouvir estas expressões de facto que eu já tinha saudades e confesso que sinto muita falta de Angola. Bom, e voltando aqui um bocadinho à minha história e também dado aqui à questão que eu disse há pouco de Timor nem sempre ser envolvido em alguns aspectos ligados à lusofonia, bom, eu senti aqui um grande desafio quando foi para escolher o que é que eu vou contar. Eu não gosto de contar histórias, eu gosto é de ouvir histórias. E durante muitos dias fiquei aqui a pensar o que é que eu vou escrever, o que é que eu vou falar, e tentei sempre identificar um tema ou uma história que fizesse sentido e que ligasse naturalmente a Timor-Leste. Dada a minha experiência ainda relativamente curta no país, de facto eu senti inicialmente aqui um vazio para escolher a história que pudesse fazer sentido e dar também aqui o meu contributo a esta grande obra. No entanto, assim, há um dia que eu acordo e disse, não, mas espera lá, a história para mim é muito fácil identificar e escrever. E é uma forma também de eu apresentar às pessoas que vão ter a oportunidade de ler este livro, de contar um pouco da história de Timor-Leste. Bem, para quem não sabe, diz a lenda que Timor-Leste era um crocodilo. Um crocodilo que transportava durante muitos anos, foi transportando sempre um menino às costas e que esse menino tinha o sonho de conhecer o mundo. E ao longo dos anos e dos oceanos, o crocodilo e o menino foram passeando por vários países, foram passando por vários continentes, mas a verdade é que o tempo foi passando e o crocodilo foi envelhecendo, até que um dia morreu. E ao morrer, tornou-se em montanha. E a verdade é que hoje, e para quem conhece Timor-Leste, nós olhamos para Timor-Leste e acredite-se ou não nesta lenda, Timor tem a forma de um crocodilo. O menino perdeu-se e transformou-se, obviamente, nesta comunidade que é tão bonita e tão humilde, que é o povo de Timor-Leste. Eu acredito na lenda e a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir a Timor-Leste foi em 2010 e mais uma vez, acredite-se ou não, ao fim de 2 semanas que eu estive lá e que tirei algumas férias, na última noite eu sonhei que tinha um crocodilo no meu calcanhar. E a verdade é que 1 semana depois eu tatuei o crocodilo no calcanhar. Bom, com isto convido-vos obviamente a ler a história, porque acho que, pegando aqui um bocadinho nas palavras que o José disse inicialmente, a minha história junta 3 palavras essenciais. A questão pessoas, e eu sou licenciada em pessoas, em gestão de recursos humanos, sempre trabalhei nesta área da gestão das pessoas. Junta a lusofonia, tenho tido o privilégio de não só trabalhar em vários países da lusofonia, mas como também ter muitos amigos espalhados por estes países todos. E, por fim, a questão da... Agora, desculpem lá, que isto de falar de máscara não é muito fácil. Não é fácil. E a questão, falta-me agora aqui uma, das histórias, exatamente. E a história que eu contei, de facto, tem a ver com a forma como Timor-Leste se formou e surgiu no mundo. Ok? Por isso, podem ler a minha história. Ficamos todos cheios de vontade de ler. Obrigado. Obrigada. Cheios de vontade de ler. Fantástico, obrigado. Bom, vamos dar seguimento. Agora vai entrar a senhora que se segue, é esta senhora que já está aqui ao meu lado, que é conhecida por alguns de vós, é a diretora de recursos humanos do Grupo Renascença, uma rádio com grande importância aqui. Pronto, não está aqui mais nenhuma rádio, a mais importante de Portugal, e é verdade. E está aqui connosco Carla Caracol, conta-nos um bocadinho também da tua história. Olá, boa tarde a todos. Há alguns desde a semana passada, é aqui um gosto estar convosco novamente. O convite para escrever aqui uma pequena história neste livro, que eu parabenizo a sua coordenação do José e do Pedro. Eu decidi escrever um bocadinho sobre os equívocos do processo de recrutamento e seleção. Bom, e equívocos porquê? Porque muitas vezes os nossos candidatos não se preparam convenientemente para o momento da entrevista ou sequer
para aquilo que é o processo mais formal do envio da sua candidatura e chegamos a receber CVs, por exemplo, com a Hello Kitty, ou CVs em carta perfumada e coisas assim parecidas, super engraçadas, mas que muitas vezes nós não levamos a sério. Algumas são intencionais, outras nem por isso. Bom, em contexto de entrevista as coisas também nem sempre correm bem. E muitas vezes o que é que isto vai conduzir? Vai conduzir a que nós, enquanto profissionais de recursos humanos, profissionais de gestão de pessoas, não levamos as pessoas a sério. E acabamos também por não investir o melhor do nosso tempo e a melhor da nossa paciência para ouvir convenientemente as nossas pessoas, as pessoas que estamos a entrevistar. Ora, nós perdemos muitas vezes potencial e perdemos muitas vezes talento nas nossas organizações porque existem todos estes equívocos que muitas vezes advêm dos diferentes contextos destas pessoas. E nós, o que é que fazemos? Pura e simplesmente colocamos de lado porque não se encaixa naquilo que é o nosso mindset. O que é necessário? Sobretudo muito marketing pessoal. Marketing pessoal por parte dos candidatos, por parte das pessoas que querem ingressar nas nossas empresas, mas também muito marketing pessoal da nossa parte, do tempo que nós disponibilizamos para ouvir as pessoas, para ouvir os seus contextos, para ouvir as suas histórias. E quantos de nós já não perdemos também nós oportunidades porque ninguém teve esse tempo para nos ouvir e para perceber aquilo que é o nosso enquadramento. E com muitos de nós, enquanto profissionais de gestão de pessoas, também já não perdemos excelentes profissionais porque não fizemos convenientemente o nosso trabalho e não nos dedicarmos efetivamente àquilo que nos é tão caro, que é a empatia, que é criarmos realmente relações, emoções, conforme o José também dizia aqui no início desta conferência. Portanto, a história é basicamente centrada naquilo que é o nosso marketing pessoal, pensando nesta dualidade entre candidatos e entre profissionais e líderes organizacionais. Todos temos a responsabilidade de fazermos da melhor forma o nosso trabalho. Obrigada e até breve. Muito bem, obrigado. Obrigado. Bem, esta moça, como se diz no Brasil, fala muito bem. Parabéns, Carla. Bom, vamos dar um salto agora ao Brasil, por isso é que eu estava a dizer como se diz no Brasil, e agora do outro lado está o meu amigo Cláudio Luvi. O Cláudio é um palestrante e é também autor. O Cláudio? Sim. Não, teve o Paulo, já lá vamos. O Cláudio é também autor e apresentador, enfim, mais do que apresentador, é o entrevistador do programa RH em Revista. Portanto, ele recebe cada semana profissionais de RH, gestores de pessoas, e eu já lá estive em Guarulhos, fui para aí o terceiro entrevistado, e foi muito bom. Eu gosto sempre de Guarulhos, não é? Porque é o aeroporto onde, enfim, onde podemos voar a partir daqui. Cláudio, agora é contigo. Conta-nos um pouco também da história e muito obrigado por teres alinhado connosco neste projeto. Força, Cláudio. Poxa, primeiro assim, gratidão imensa a você, Pedro Ramos, ao José Bancaleiro, à editora RH, né? A todos aqui os autores que estão participando dessa grandiosa obra, que cada um vai deixar o seu legado para o mundo, né? Da lusofonia para o mundo. E realmente, Pedro, você foi o meu primeiro convidado do programa, né? No começo do ano. Boa, melhor ainda. Então vais ser convidado mais vezes para escrever coisas, de certeza. Gente, eu estou muito feliz com vocês aqui, de estar vendo vocês aqui, né? E, de uma maneira ou de outra, estamos unidos, né? Cada um no seu país e contribuindo com conhecimento, experiências. Eu confesso que estou muito feliz mesmo, viu? A minha história é sobre liderança através da gestão comportamental, né? Essa é a minha história que eu quis compartilhar aí no livro. Eu acredito que a gestão comportamental hoje é fundamental. Antigamente, tanto os líderes como os gestores tratavam as pessoas da mesma forma e tinha esse resultado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas passaram a ser mais valorizadas, as suas ideias, as suas diferenças. Então, hoje, no contexto atual, o líder tem que ter a percepção que as pessoas são diferentes, têm estilos e comportamentos diferentes. E aí que é o segredo, porque eu tenho que entender essas diferenças.
porque aí eu consigo extrair o melhor de cada uma do jeito que ela é. Porque a gente não consegue mudar ninguém se ela não quiser. E hoje nós sabemos que tem pessoas introvertidas, extrovertidas, aquelas que são focadas em tarefas, aquelas que são focadas em pessoas, em relacionamento. Então, o líder tem que ter essa percepção. Porque eu não mudo ninguém se ela não quiser, mas eu consigo extrair o melhor dela como ela é. Então, essa foi a minha história que eu contei no livro. Foi um fato real, quando eu estava como gestor de uma empresa. E eu percebi que lá naquele momento, o gestor da ocasião não tinha essa percepção. Ele tratava as pessoas da mesma forma. E eu vi que não estava tendo resultado. Porque, poxa, tem pessoas introvertidas, extrovertidas, então eu tenho que saber lidar com cada uma. Isso. Cláudio, Né? não contes tudo, não contes tudo, não contes mais nada, não queremos saber mais, queremos ler, está bem? Tá. Né? Então, assim, essa que é a minha história que eu contei no livro, eu espero poder contribuir, né? E, poxa, assim, é uma honra. Realmente, Pero, se eu falar mais, eu vou estar revelando. Muito bem. Mas é isso, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que essa minha história, como a de todas vocês que contribuam, né? Que a gente deixe nossos legados. E gratidão aí. É uma honra estar aqui com vocês. Gente, gratidão de coração, viu? Muito bem, obrigado, Cláudio. E não te esqueças, tens aqui tanta gente para entrevistar no teu programa. Hein? Somos todos candidatos. Eu pela segunda vez. Exatamente. Muito bem. Obrigado, Cláudio. Vindo ao Brasil, é só me avisar que tem lá, vai no programa. Muito bem, que passe esta pandemia rápida. Bom, por falar em Brasil, nós estamos no Brasil ainda e a ordem é a ordem alfabética, portanto vamos falar agora com mais uma senhora que está do outro lado, que é a minha querida amiga Denise Dutra e que foi a terceira pessoa a ter o livro. A primeira, o segundo fui eu e o Zé. E a terceira foi a Denise. Porquê? Porque ela veio a Portugal especialmente buscar o livro. Enfim, estou exagerando um pouquinho, mas é verdade, ela esteve cá a semana passada e enfim, e fez um voo fantástico da TAP, não é? Foi super bem acolhida e teve a oportunidade de ler durante o voo o nosso livro todo. Portanto, Denise, fala lá. Fala, Denise, é contigo agora. Olá, muito boa tarde ou boa noite a todos. Uma grande alegria estar aqui com vocês e compartilhar aqui uma experiência incrível, né, sobre a questão da leitura do livro exatamente no voo da TAP. Então, assim, primeiro, gratidão a todos vocês, não só ao Bancalheiro, que eu já conhecia de uma outra oportunidade, agora nos aproximamos por conta do livro, ao Pedro e a todos os autores por essa oportunidade aí. Mas, ao invés de falar da minha história, eu vou só despertar a curiosidade na leitura, porque ela se chama Corrente do Bem, e ela trata de um tema que é extremamente atual, que é a questão dos refugiados. E a minha história não só fala da temática, como exatamente de uma outra obra que eu escrevi, e que escrever esse livro já foi uma história muito interessante, né? Porque, assim, tem eu diria, uma crença que todos nós temos que escrever um livro, pelo menos, né? Ter um filho e plantar uma árvore. Então, assim, a experiência desse livro, que trata dos refugiados, foi uma experiência totalmente diferente, porque ela surgiu de um trabalho acadêmico de uma aluna e eu resolvi ajudá-la e a gente se juntou para desenvolver o tema. Então, foi uma experiência diferente que eu falo um pouco dessa temática na história. Mas eu tenho certeza que vocês vão ler e depois eu quero ouvir aí os feedbacks de vocês. Mas o que eu comentei com o Pedro que contaria foi o privilégio que eu tive de receber o livro no aeroporto antes do meu embarque na quinta-feira passada, voltando para o Brasil, né?
E aí eu sugiro ao Pedro que a TAP ofereça a todas as pessoas, principalmente aquelas que viajam durante o dia, a obra. Porque, Pedro, com todo respeito à TAP, que eu uso sempre, 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 esta foi a melhor viagem que eu já fiz, Portugal-Brasil, né? Não só pelo serviço da TAP, mas pela experiência incrível do tempo passar com leveza e degustando o livro, como quem degusta um bom vinho português, que, diga-se de passagem, é outra das minhas paixões, né? Ler histórias, contar histórias, se acompanhadas de um bom vinho, então melhor elas ficam. Melhor, sim. Exatamente. E foi uma experiência de leveza, de conexão emocional com as pessoas, que algumas eu já tive o prazer de conhecê-las nas minhas idas aí profissionais, enfim. Mas muitas eu não conhecia, mas me senti conectada, identificada com essa questão das histórias que cada um trazia, que me remetia a experiências muito interessantes da minha trajetória profissional e da minha vida, né? Eu já tive assim a honra, eu diria, e uma oportunidade incrível, não só de trabalhar em Portugal, porque sou luso-brasileira, né? Mas também de trabalhar em Angola, de trabalhar em Moçambique, de trabalhar muito em vários projetos em Cabo Verde. Só não tive ainda o prazer, fiquei curiosa agora com a experiência da Berta, de conhecer Timor-Leste. Mas, enfim, isso acontecerá em algum momento. Mas foi uma experiência incrível. A leitura, a viagem, que eu odeio viajar de dia, né? Passou lindamente, rapidamente, me deliciando com histórias assim muito queridas, muito especiais. Obrigada a todos por isso. Obrigado, Denise. Fantástico. A Denise é diretora de programas de pós-graduação, mas não vamos esquecer que quem se inscrever hoje ou amanhã, não é, Isabel? Na pós-graduação aqui da Universidade Europeia tem um livro de oferta, ok? E ainda por cima autografado por todos nós. Bom, estou a fazer um compromisso que é muito arriscado. Vamos continuar no Brasil e vamos para outra queridíssima amiga. Felizmente já conseguiu o vídeo, Eliane. Bom, a Eliane Ramos Vasconcelos Pais, não é o teu nome todo, mas eu prefiro o Ramos porque eu chamo com muito carinho, nós somos amigos e tratamos-nos por primos. Portanto, prima Eliane, é a tua vez, conta-nos lá. A Eliane é presidente da ABRH de Minas Gerais, Belo Horizonte, essa cidade maravilhosa onde se come muito, muito, muito bem, e eu estou a morrer de saudades de voltar. Portanto, é a tua vez, Eliane, agora. Conta-nos tudo sobre a tua experiência com o livro. Muito obrigada, Pedro, pelo carinho, meu primo querido, Pedro Ramos. Os bons encontros da vida que a gente teve essa oportunidade, né, Pedro? Gostaria muito de agradecer você, esse convite. Sempre muito bem-vindo a Belo Horizonte, tenha certeza disso, com a família toda, como você já veio. E eu estou comemorando este livro no mesmo momento que eu recebo a minha cidadania portuguesa. Isso me faz muito feliz. Então, escrevendo um livro, como a Denise colocou, plantando uma árvore e tendo um filho, já agora escrevendo um livro de Portugal, com a minha cidadania e o meu marido. Então, super bacanas, coincidências boas da vida. Eu quero agradecer muito ao Bancaleiro também, eu quero ter a oportunidade de conhecer pessoalmente, a esse trabalho voluntário que a gente tem pela BRH, o nosso presidente Paulo Sardinha, que está aí com a gente, o nosso colega Paulo, Pedro, vários colegas que estão aí, Denise, super bacana. E a minha história veio muito quando o Pedro fez o convite, eu pensei, bom, o que eu vou escrever? Qual que é a história? E aí eu queria contar um pouco da história de quando eu descobri a aptidão da minha vida, que era estar junto com as pessoas, cuidar das pessoas, enfim, como é que eu tomei a decisão de mudar totalmente a minha carreira para fazer aquilo que eu acreditava, aquilo que eu gostava muito. Que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente fala, com esse protagonismo que é importante. E a importância da gente gerenciar a nós mesmos, né? Sermos sempre autodidatas implacáveis. E aí, eu acho que é usar muito, eu adorei a colocação do Cláudio, usando muito dessa aptidão e atitude. A gente gastar o maior tempo nosso naquilo que faz a gente feliz. Dedicar o maior tempo numa atividade que dá prazer para a gente, que não seja uma atividade que suga a nossa energia.
Então, por quê? Quando a gente gasta muito mais tempo em uma atividade que a gente não tem os brilhos nos olhos, que a gente não tem vontade de fazer, que a gente não tem energia, é sempre duas perguntas que a gente tem que fazer. Por quanto tempo a gente consegue manter esse comportamento e quanto vai custando isso para a nossa saúde. Então, nada melhor que a gente fazer aquilo que gosta. E eu estava lendo agora há pouco tempo o livro do Viktor Frankl, né, que passou muito tempo numa prisão, né, como numa prisão nazista, né, e aí ele diz o seguinte, que as pessoas que viveram no campo de concentração, elas têm que lembrar muito que estavam ali oferecendo um pedaço de pão, né, uma amizade. Elas têm que lembrar muito do seguinte, que nada pode ser tirado de nós. E tem uma coisa que é o mais essencial de todo, que é a liberdade humana, a liberdade da gente fazer escolhas, a liberdade da gente fazer o que a gente quer com o tempo da gente, porque eu acho que o Covid veio mostrar muito. Tempo é o maior luxo que a gente tem. Então, eu dedico muito esse meu tempo à minha empresa, à minha carreira profissional e a esse trabalho voluntário que eu encontrei e que me faz muito feliz. É isso que eu queria dividir com vocês. Muito obrigada. Obrigado. E que fazes tão bem, Eliane. Olha, no próximo ano, no Congresso Presencial de Minas, se quiseres convidar o José Bancaleiro, ele está quase dizendo que sim, ok? Então está convidado já. É só falarmos. Eliane, só dizer-lhe que eu sou fã de Minas Gerais. É um trem bom. Portanto, era só aqui este recado. Por falar em recados, o livro pode ser comprado hoje ou amanhã por 15 €, não é? Portanto, eu estou quase João Baião, ou o que é que seja, isto é uma piada só para Portugal. Bom, vamos dar seguimento e agora vem uma senhora muito importante também nesta história. Eu vou pedir ao Zé que a apresente. Importante e muito bonita, não só importante, mas também extremamente bonita e uma grande profissional de gestão de recursos humanos, que não só é uma grande profissional de recursos humanos, como tem a grandeza de poder partilhar isso com muitos alunos, gerações de alunos. A Isabel Moço é alguém que eu conheço, juntamente com o Pedro, há muitos anos, que respeitamos muito pela sua forma de estar na gestão das pessoas e pelo trabalho excelente que tem desenvolvido enquanto académica na área dos recursos humanos, principalmente na passagem do seu conhecimento a jovens e menos jovens estudantes da gestão de pessoas. E é a dona da casa, não é? É a dona da Ela casa. é a dona desta casa, portanto, senhoras e senhores, Isabel Moço. Obrigada. Muito obrigada, muito boa tarde, muito bem-vindos à Universidade Europeia neste formato um bocadinho diferente, mas gostava de deixar para já um abraço a todos vós e que tudo corra da melhor forma para todos. Em primeiro lugar, eu gostava de deixar um agradecimento a estes dois senhores que eu considero no panorama da gestão de pessoas, dois verdadeiros mobilizadores e agregadores de pessoas. E isso é uma coisa fantástica, isto que está aqui a acontecer entre vários países, entre várias experiências e na certeza também de que muitas das pessoas que estão aqui a acompanhar-nos também teriam maravilhosas histórias para partilhar com todos nós. Para mim foi um enorme prazer, mas também, devo dizer-vos, uma enorme dor de barriga. Porquê? Eu vou explicar-vos e eu acho que só partilhei mesmo com eles. Quando me disseram, escreve lá uma história, eu escrevi muitas, eu acho que já temos a terceira edição do Conta-me Histórias. Vai ter que ser. Eu escrevi muitas e depois não conseguia escolher. Então, o exercício de escolher, quando enviei a minha história, foi basicamente relacionado com uma memória que eu tenho dos meus pais e que me ensinaram que aquilo que eu posso fazer, eu tenho o dever de fazer, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não posso mudar, eu devo entender, compreender, mas se chegar a hora, ir-me embora. E a minha história neste livro é uma história que apela ao back to basics, basicamente é voltemos ao essencial. E na gestão de pessoas, e eu sou uma pessoa de pessoas que gosto de abraçar, de tocar, de me dedicar às pessoas, tive uma experiência que está relatada na história, em que a conclusão é
não vale tudo e não pode valer tudo. Não podemos aceitar tudo. E temos a responsabilidade de mostrar que isto acontece nas empresas, acontece com as pessoas e, fundamentalmente, que nós temos um papel muito importante na defesa daquilo que são os princípios e os valores mais essenciais do ser humano. E, portanto, é uma história de resiliência, é uma história de luta e, fundamentalmente, é uma história que procura mostrar que as pessoas, no fundo, são a essência de tudo e devem ser aquilo a que nos dedicamos, sobretudo quando temos estas responsabilidades. E, portanto, é uma história que eu gostava muito de partilhar com todos, com muito mais do que aqueles que certamente um dia a vão acompanhar, mas tenho a certeza que há muitas histórias por aí para contar nesta matéria. E então, aproveitando aqui o meu bocadinho, só dizer-vos que esta casa está absolutamente aberta e receptiva a que todos venham aqui partilhar as suas experiências, a sua história e, sobretudo, que nos ajudem a formar melhores profissionais. É a minha responsabilidade aqui dentro, é a ligação com o mercado. E por falar em formar profissionais, há uma pós-graduação para vender. Eu não consigo dizer isto como ele, mas sim, o Pedro sabe como é que é. Já agora, também só dizer que é uma área em que nós estamos a apostar de trabalho remoto, porque... É inovador. O tema é super inovador. Sim, e é sobretudo uma necessidade, porque ninguém nos ensinou a gerir pessoas à distância, a lidar com as pessoas à distância e a liderar, etc, etc, etc. Portanto, é mesmo a sério, há mesmo a pós-graduação. É mesmo a sério. Um enorme abraço para todos e fico ansiosa de vos conhecer pessoalmente. Os que não conheço, está aqui muita gente que eu não conheço pessoalmente, mas um X para todos. Obrigada. Alguns já conhecem. Alguns já. Bom, a seguir nesta ordem, vem uma pessoa que infelizmente não pode estar, o José Miguel Quaresma é um dos autores, ele é jornalista da televisão portuguesa, estava de folga, mas foi chamado para fazer uma peça mais ou menos de urgência que vai para o próximo jornal das 8 e, portanto, não conseguiu despachar-se. Vamos passar à frente e vamos para a letra K. K de Karina. Onde é que está a Karina? Aqui. Karina, muito bem-vinda. Obrigada. Só fazer uma breve apresentação, dizer que eu tenho muita honra em ter a Karina entre os coautores desta história. Conheci a Karina quando fiz a minha certificação em coaching e posso-vos dizer que o que pensava da Karina era que quando ela entrava na sala, enchia a sala. Ela tem uma enorme capacidade para ver dentro das pessoas, para descobrir o melhor dentro de cada um e para partilhar isso. Karina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e o palco é seu. Obrigado. Bom, olá a todos. Desejo que estejam a me ouvir bem. Estão a me ouvir bem, Pedro? Boa! Bom, começo com um convite a cada um de vós. E a minha pergunta é: qual é a boa recordação que lhe ficou do ano 2009? Está bem, há um bom tempo atrás. Talvez para alguns pode ter sido uma reunião familiar no Natal, ou o nascimento de um filho, ou uma mudança importante na carreira, que determinou a carreira até hoje, ou ainda uma conquista profissional. Eu não sei exatamente qual foi a memória ou a recordação que vos emergiu à vossa mente, mas na minha, a primeira memória que veio foi exatamente a que Bancaleiro referiu. A de ele estar a participar na certificação, que na altura realizei em Lisboa, que ministrei, a certificação de Executive Coaching, Business Executive Coaching, e mais do que ter um profissional ímpar na certificação, foi o privilégio que eu tive de conhecer a pessoa humana que ele é. E claro que no meio dessa certificação, foram vários dias e ao meio da certificação, entre várias ferramentas, nós, os dois,
num momento no coffee break, que eu lembro como se fosse ontem, começamos a falar sobre metáforas. E metáforas é o termo técnico daquilo que nós exatamente realizamos neste livro, que são histórias, contos. E, na altura, conversávamos e eu lhe referia que as metáforas, os tais histórias, né, ou contos, são excelentes, justamente em termos técnicos, para poder trabalhar com executivos, com líderes. Claro que serve para qualquer um de nós, mas principalmente naqueles momentos em que há grandes desafios no exterior e as metáforas, essas histórias, elas servem como uma ponte que vai nos levar a despertar esses recursos, essas respostas interiores, a nossa própria resposta, a nossa própria solução perante esse desafio. E, claro, servem também de reflexão, não é? A reflexão pessoal. Bom, e na altura ele até me referiu, isso é uma ótima ideia e, claro, posso usar ainda mais, que obviamente ele já era um contador de histórias, não é? Um escritor, então, obviamente, passou apenas a tornar-se mais consciente de usar esse recurso, mas como a vida é cíclica, não é? Olha que curioso, passados esses anos todos, eis que um livro de histórias para gestores, metáforas, nos voltam a reunir. E agora sobre a coordenação do José Bancaleiro e do Pedro Ramos, que tive o prazer e a alegria de conhecer neste projeto, que eu não conhecia e que adorei ter conhecido e espero conhecer pessoalmente. E, curiosamente, né, a minha história tem algumas mensagens embutidas, como toda história deve ter, porque toda história, ela tem o poder dessa história, as mensagens, o valor simbólico que ela traz dentro de si. É uma história, mas ela depois tem uma outra história e traz-nos a mensagem. E como é natural, eu coloquei algumas mensagens embutidas. E uma das mensagens que eu coloquei é um princípio, que é um princípio que todos nós constatamos este ano, que é o princípio da cooperação. E que tornou-se muito importante neste ano, no meu ponto de vista, ele se tornará realmente decisório, ou diríamos assim, um pilar extremamente importante para os anos vindouros. Nesse caso, esta cooperação, ela não só ficou na minha história, ela veio pelas mãos sob a coordenação do José Bancaleiro e do Pedro. Veio através do quê? Eles colocaram-nos na prática essa cooperação. Então, a minha história fala de cooperação e vocês embutiram no livro a cooperação. Por quê? Porque simplesmente conseguiram reunir autores do mundo lusófono, né? E para mim é um mundo, eu adoro a língua portuguesa, então para mim é um mundo da língua portuguesa, e conseguiram, através do princípio da cooperação, juntar todos nós, com todos os desafios que houveram este ano, para que juntos nós possamos transmitir histórias que, por sua vez, o leitor, assim desejamos, através dos desafios, personagens e, enfim, enredo de cada história, de cada autor, possa ter o leitor o seu aha moment. Mas esse princípio de cooperação ainda vai além, pois o valor das vendas dos livros vão se reverter a uma causa social. E aí entra um segundo princípio, porque nós sabemos que essa causa social é para suportar, no fundo, a educação, formar pessoas melhores, não é? Em termos daquilo que a gente fala da educação de crianças, adolescentes e jovens, e que eles possam ter, sim, também suas próprias histórias para contar com finais felizes. Não é? E quem sabe amanhã um líder venha contar, olha, era uma vez um livro, conta-me mais histórias, que possibilitou que eu hoje fosse quem eu sou. Ou então um presidente visionário em Angola resolva viajar pela TAP, não é?
e visitar a editora RH, Recursos Humanos, e dizer, eu quero conhecer os autores desse livro, talvez nós, muito velhinhos, cabelos brancos e bengalinha, mas ainda resistentes, possamos então dizer, somos nós, e eles dizer simplesmente que quer agradecer, porque foi a base disso que permitiu ele crescer e do Carlos se tornasse um presidente. Então, a cooperação, ela vai mais longe, ela vai por um propósito. O propósito deste livro é espalhar essa mensagem ao mundo lusófono, não é? Que a cooperação é possível e que ela ainda é possível com uma causa maior, que nesse caso, como nós sabemos, é para ajudar ao outro, mas também um princípio que nós devemos ter muita intenção, e principalmente os líderes, que é a cooperação sim, mas não uma cooperação vazia, uma cooperação com um propósito maior, como foi prova este livro. Não é? Bom, e quanto à minha história, não é? Que eu só quero deixar aqui um repto, bem pouquinho. Temos pouquinho tempo. Tudo bem, já estou acabando. Que é, ela retrata... Mas estamos adorando, é só... Não, tudo bem, ela já está no final. A minha história, ela retrata um dos muitos momentos que todos nós temos na nossa vida, que é quando nós temos uma balança, quando um prato desce pelo peso de todas as dificuldades, outro prato inerentemente sobe, leva-se de oportunidades e novos começos. Então, era uma vez, em 2004, uma seleção portuguesa que viu-se grega com os gregos, não é? E que, infelizmente, foi derrotada. Mas a sua derrota do outro prato da balança permitiu que um português na Alemanha fizesse os gregos se verem gregos por sair-se vitorioso. E, portanto, como a minha pátria é, como disse Fernando Pessoa, é a língua portuguesa, eu só quero deixar isto que nasci em Angola, residi 16 anos no Brasil, sou portuguesa e, claro, se quiserem saber mais sobre mim, é só procurar Karina Química que encontrarão. Muita coisa. Quero agradecer profundamente, Pedro e José, pelo convite, também a editora RH pela edição do livro, também aos patrocinadores APG, ABRH, que nos estão dando este apoio nesta conferência, esse projeto, e também à Universidade Europeia por nos receber tão bem. Muito obrigado a todos e a cada um de vós. E a todos vós, muito obrigado por ouvirem. Muito obrigado, Karina. Muito obrigado. Fantástico. Obrigado. Obrigada. Bom, aqui algumas perguntas que eu já fiz muita promoção do livro. Onde é que se pode comprar? No site da Editora RH. Portanto, Editora RH é a resposta. É só para verem que eu estou atento às perguntas também. Bom, e vamos passar à frente. Vamos passar aqui a uma senhora que se segue, que é uma profissional de RH com muitos anos de experiência. Muitos anos, não parece. Vão ver que não parece nada que os anos já passaram por ela, mas que de gestora de pessoas, enfim, de diretora da RH, ela foi desafiada para ser administradora de uma universidade. Enfim, do Instituto Politécnico de Setúbal, e, portanto, é uma mulher que tem um percurso exemplar de gestora de RH a administradora de umas centenas de pessoas que lá trabalham. Lourdes Pedro, vem juntar-te a nós. Bem-vinda também. E, portanto, não se esqueçam de ir ao site, comprar o vosso livro hoje e amanhã, 15 €, já chegaste. Pronto, era só. Então, eu queria naturalmente agradecer aqui aos mentores deste grande projeto, dar mesmo os parabéns e, de facto, aquilo que está a acontecer hoje aqui, neste momento, é uma coisa que é, de facto, muito especial e que nos está a trazer, com certeza, muita felicidade, porque há aqui uma coisa que nos liga, que são as pessoas. E neste momento Covid, enfim, tudo isto ainda ganha um maior, enfim, uma maior ênfase. Bom, relativamente à história em si, efetivamente a primeira coisa que pensei, bom, foi encontrar histórias dentro das áreas da avaliação de desempenho, do recrutamento, enfim, das funções principais de recursos humanos. Mas houve, enfim, alguma coisa que começou, enfim, a quase a segredar-me ao ouvido como uma experiência tão relevante e tão importante para as pessoas e para a motivação e satisfação
no trabalho e que não tinha diretamente a ver com a gestão de recursos humanos de acordo com aquilo que são as funções tradicionais e tem a ver com as questões da segurança. Efetivamente, aquilo que eu quis contar foi uma experiência poderosa que vivi e percebi a importância que a higiene e segurança de trabalho pode ter numa organização, e estamos a falar numa organização de contexto industrial em que naturalmente ganha aqui também um protagonismo diferente na minha perspectiva, e como é que esse projeto ligado à higiene e segurança de trabalho conseguiu mobilizar e criar um clima interno que favoreceu imenso as práticas da gestão de recursos humanos. Efetivamente, a empresa, portanto, que está aqui ficcionada no livro, chama-se iTech, é uma empresa ligada ao setor eletrónico, uma multinacional que, enfim, a história também é um pouco datada porque corresponde a um período de grandes transformações a nível deste mercado, a nível mundial, com grandes constrangimentos e com uma forte concorrência, e efetivamente aquela empresa vê-se obrigada a fazer aquilo que todas fazem, reduzir pessoal, contratar trabalho precário, trabalho temporário, reduzir os indiretos, enfim, trabalhar numa ótica absoluta de redução de custos e naturalmente as questões da segurança, enfim, começaram a perder, portanto, a dinâmica habitual. E os próprios gestores daquela organização que percebiam a importância que tinham, não conseguiram de facto manter as dinâmicas habituais e começou a haver mais acidentes, mais doenças profissionais, etc. A história, enfim, esta história reflete a visão do CEO, em que percebe efetivamente o papel que a segurança tem na organização e, de facto, a forma como ele trabalha a cultura de segurança e a importância que a segurança tem numa lógica de gestão integrada da organização. Portanto, tem que estar também um peso relevante, um peso importante da segurança, porque, de facto, concorre em absoluto para o bem-estar dos trabalhadores. Portanto, deixo um pouco aqui também aberta a forma como se chegou lá, mas, de facto, foi uma experiência muito, muito importante para muita gente e para a história. Muito obrigada também a todos os que estão a ouvir, enfim, nos países distantes. Dá também os parabéns a todos que estão nesta sala e muito obrigada. Deus, obrigado. Bom, a seguir iria falar a Marlene de Sousa. A Marlene de Sousa é de Moçambique, de Maputo. Ela não está connosco, entretanto surgiu um imprevisto e não pode estar connosco, mas sei que estão vários profissionais que trabalham com ela aqui presentes e a assistir. Um grande abraço para a Marlene. A Marlene é uma mulher empreendedora, organiza o Fórum RH Moçambique, Angola, Cabo Verde. Daqui, na próxima semana lá estaremos nós a discursar no Fórum RH Moçambique. Portanto, Marlene, muito obrigado por teres também partilhado a tua história connosco. Pedro, deixa-me só aproveitar para referir dois aspectos. Eu acho que a gestão das pessoas vale aquilo que valerem as pessoas que trabalham na gestão de pessoas. E nós tivemos agora o caso da Lourdes Pedro, que é uma excelente profissional. Eu acompanhei-a na altura da empresa em que ela estava a trabalhar, que era uma excelente empresa e, portanto, é com grandes profissionais de gestão de pessoas que se faz a gestão de pessoas. A Marlene é mais um exemplo. A Marlene é uma mulher com um dinamismo, com uma capacidade absolutamente incrível. É pena não estar aqui hoje para partilhar, mas já agora refiro também as duas pessoas que a acompanham a escrever histórias de Moçambique, que eu também muito admiro, o Samuel Maputos, um grande profissional de recursos humanos e uma pessoa com uma grande cabeça e uma grande qualidade profissional, e a Paula Guimarães, também uma grande profissional de recursos humanos. Temos pena que não possam estar aqui a partilhar algumas ideias connosco, mas porque seguramente representariam esse lindo e extraordinário país que é Moçambique, representariam muito bem. Muito obrigado. Bem, sim. Onde é mais uma hora do que aqui em Portugal, aliás, onde é mais uma hora do que em qualquer lugar onde estejamos, não é? Bom, e agora voltamos ao Brasil, vamos atravessar de novo o Atlântico, este Atlântico maravilhoso, e
temos dois próximos senhores, são dois Paulos. O primeiro, que é uma pessoa muitíssimo especial para mim, aliás, ele considera-me, que eu sei, o irmão dele português, e eu considero o meu irmão luso-brasileiro, porque ele tem um diferencial, como se diz no Brasil, ele, para além de brasileiro, também é português, e eu só sou português. Portanto, ele está a ganhar nesta dualidade. Paulo Sardinha é o grande presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos e que, com as suas múltiplos afazeres, enfim, tem um Brasil imenso para acompanhar. Ele também é um profissional com muitos anos enquanto diretor de Recursos Humanos e contou também a sua história e partilhou também a sua história e chegou há minutos, não é? Foi a correr do Rio para São Paulo, mas já estás no São Paulo. Eu estou a conhecer essa sede da ABRH. Conta-me, Paulo, fala um pouco também desta experiência. Partilha connosco. Ok, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Apesar de todos os agradecimentos, eu não poderia fazer também o meu agradecimento. Ao Pedro eu vou pular para economizar tempo, né? Porque Pedro bem sabe realmente que é meu irmão, então vou dar a vantagem da nossa proximidade para pular, né? Ao Zé Macaleiro, que só tive a oportunidade de conhecer agora, mas queria destacar, José, que eu fiquei muito impressionado pela sua cordialidade de escrever e-mails ao longo desse tempo, colocando-nos a par de como é que estava o desenvolvimento do livro. Achei muito simpático de vossa parte, então meu agradecimento especial. Eu fico muito feliz porque é uma maneira de eu estar presente em Portugal, isso me deixa muito feliz. E uma outra felicidade que eu tive aqui é que eu comecei a reparar que eu tenho muitos amigos fora do Brasil nesse mundo lusófono. E aí pensei em cumprimentá-los, só que eu falei, não, vai acabar escapulindo, né? Então eu vou tomar a Alzira, a Carla e a Isabel, que revejo aí depois de um tempo, e através dessas pessoas cumprimentar a todos os meus amigos que estão fora do Brasil. Os brasileiros que aqui estão são mais fáceis, né? Eu vou ser breve, eu vou contar a história da minha história, que eu coloquei no livro, né? Para não dar spoiler, né? Trata-se de uma passagem que acontece comigo há 40 anos atrás. Eu acabei de fazer 60 anos, então, na época, com 20 anos, na minha infância, né, como estagiário de uma das grandes multinacionais do Brasil, e, por um mero acaso, acabo entrando na sala do presidente da empresa, e lá vejo uma placa que tinha uns dizeres. E aquilo me chama muita atenção. O que estava lá escrito, e vejam lá o que é, lá no capítulo que eu escrevo, me acompanha durante a vida, durante esses 40 anos de estagiário a diretor, agora como presidente, que me chamou a atenção. E o que é pior, eu lá todo acanhado, porque eu tinha entrado na sala junto com os outros, entrei por estar, e o presidente da empresa, então, nota que eu havia sido chamado a atenção para a placa. E começa a conversar comigo. E junto com a placa vem uma lição de sabedoria da parte dele. E eu tive, então, a grande oportunidade de, como estagiário de uma grande empresa, iniciar uma carreira, lembrando de uma frase que me acompanhou durante toda essa vida e das palavras que aquele presidente disse a mim. Gente, vou ser breve. Meu muito obrigado, Pedro, muito obrigado, José, por essa felicidade real em que vocês permitiram a mim. Muito obrigado e um beijo grande a todos vocês, então. Obrigado. Obrigado, Paulo. E aproveito para agradecer à BRH pelo apoio que deu também a este projeto e a todos os projetos, e estamos juntos, de facto. O outro Paulo é o Paulo Sérgio Sousa, o meu grande amigo Paulo Sérgio, que já esteve comigo neste palco aqui na Universidade Europeia. E, portanto, a Isabel também está aqui cheia de ciúmes, que também é tua amiga, e, portanto, cuidado. Bom, Paulo Sérgio, ele foi presidente da ABRH de Santa Catarina, agora estamos a descer no Brasil, estamos a ir até Santa Catarina. Ele vive numa cidade muito bonita que se chama Blumenau, é assim que se diz, não é, Paulo? Blumenau, e, de facto, ele também partilhou a sua história connosco. Paulo, força! Meu amigo Zuca, nós aqui tratamos por eu sou o amigo Tuga, ele é o amigo Zuca. Fala, meu amigo Zuca, fala. Então, meu amigo Tuga, que bom, né? Que bom poder estar aqui. Eu quero dizer para vocês que está uma delícia estar nessa live, porque assim, tem muita história legal, a gente está revendo muita gente bacana, né?
a Eliane, o Sardinha, a Denise, o Cláudio Luve, a Isabel, a Carla Caracol, a Marlene, que não está aqui, o Igor Lopes, aí, que é meu amigão aí de jornalismo. Muito legal estar participando aqui com vocês. A minha história, ela fala sobre uma história autoral mesmo, da minha vida, né? O momento onde eu fui, aos 25 anos, promovido a gerente de RH, concorrendo com bastante colegas de trabalho que eram pares. E aí teve uma situação muito difícil, porque eu tive essa oportunidade, dos 10 que estavam na sala quando foi feito o anúncio, 9 foram embora sem me dar parabéns. Então, assim, ficou um clima bem difícil de lidar, e eu era muito jovem, e aí eu escrevo na história como é que eu lidei com essa situação, né? Como é que eu fui conquistando, até chegar numa pessoa que era chave, que era muito minha amiga, e que, assim, teve muita dificuldade de aceitar isso. E aí eu resgato na história essa questão da vulnerabilidade, né? Como diz a Brené Brown, né? A vulnerabilidade é um terreno muito pantanoso, né? A gente tem vergonha de navegar nele, a gente tem dificuldade, né? Eu trabalho aqui como headhunter, a gente faz muitos processos de assessment, e quando a gente pega um executivo que está sendo avaliado cuja vulnerabilidade é baixa, a gente já sabe que o caminho vai ser pedreira, né? Mas como que a gente lida com isso? Como que a gente abre, né? Quando a gente consegue expor a nossa vulnerabilidade, quando a gente consegue aceitar isso, dividir, compartilhar com o outro, o caminho fica muito mais fácil para que a gente tenha conversas difíceis, né? E conversas difíceis são importantes, especialmente para pessoas que fazem gestão de pessoas, né? Mas, assim, eu acho que, como diz o Yuval Harari, né? Duas coisas fizeram a raça humana chegar até aqui, né? Um é o polegar invertido, que possibilitou o movimento de pinça, e o outro é a capacidade de construir narrativas, né? E acho que essa questão de contar histórias, de ouvir história, é que faz a gente crescer muito. Então, meu muito obrigado a vocês. Acho que esse livro proporciona isso. E foi um grande prazer estar aqui. Obrigado, Paulo. Fantástico. Muito bem. E vamos neste momento convidar a vir aqui falar o nosso último convidado, e eu começo com uma história. Há uns anos, numa conferência, num almoço-jantar da indústria farmacêutica e numa mesa de gestores de topo da indústria farmacêutica, eu estava acompanhado por um gestor, uma pessoa que muito considero um administrador de topo de uma empresa farmacêutica do Porto. O Porto é uma cidade relativamente pequena, quando comparada com qualquer cidade no Brasil, é uma cidade relativamente pequena. De gente muito boa, mas relativamente pequena. E era uma pessoa bem formada, bem informada, e eu perguntei-lhe, você sabe que no raio de 3, 4 quilómetros da sua empresa, há uma empresa que tem fábricas em mais de 15 países e tem mais de 20 fábricas espalhadas no mundo? E ele disse, desculpe, mas eu conheço o Porto muitíssimo bem e isso não existe no Porto. Eu disse, olha, é melhor você informar-se. Eu vou dizer o nome da empresa. A empresa chama-se Sodécia. A Sodécia é uma empresa incrível, é uma empresa que quase não é conhecida em Portugal, quase não é conhecida na cidade do Porto, e é uma empresa que domina um setor onde atua, praticamente a nível mundial, tem fábricas espalhadas pelo mundo todo e tem uma gestão de recursos humanos de primeira classe. O gestor de recursos humanos, desde sempre que eu conheço nessa empresa, é o Rogério Soares. Nós convidámos-lo a escrever uma história, ele escreveu uma história interessantíssima e eu pedi-lhe a ele para vir agora aqui falar um bocadinho. Obrigado, Rogério. Então, muito boa tarde, muito boa noite a todos. É um prazer muito grande. Antes de mais, cumprimentar o José e o Pedro. Muito obrigado pelo convite. Para mim foi uma primeira vez que contei uma história, embora goste de ouvir histórias, mas de facto foi a minha primeira vez e fiquei fã. Como o José disse, e agradeço as palavras, fundamentalmente a nossa empresa é uma empresa de matriz portuguesa, mas é de caráter internacional. Estamos em 17 países, temos quase 40 fábricas neste momento e só uma em Portugal. Portanto, esta história relata um pouco, e já agora no Brasil temos 4 fábricas só no Brasil para o setor automotivo, como vocês dizem aí. Esta história, portanto, tem um caráter internacional, foi passada na Índia, uma região que eu gosto muito, a região asiática,
pela cultura, pela sabedoria que esta cultura tem. E basicamente uma história simples, mas que cria um impacto muito grande. A história baseia-se no poder do feedback e da importância do feedback e o quanto isso é importante que os líderes tenham presente para fazer a gestão da sua equipa. E nós estávamos com potencial, portanto, criámos uma tecnologia muito sofisticada nessa nossa unidade na Índia, altamente robotizada, e tínhamos, de facto, um grupo de engenheiros com muitos skills fundamentais para suportar o negócio. E numa das minhas missões, em que estive lá 2 semanas nessa região, um dos meus trabalhos foi fazer um assessment, porque estávamos a ter um turnover muito elevado nessa unidade. E resultou desse assessment uma coisa muito interessante, que é a conjugação da história, e portanto o título, O Improvável Convite, é a sequência dessa história. Portanto, tivemos quase a perder esse profissional por falta de feedback do seu líder ou por não ter tempo para isso. Resultou de uma reunião comigo de 15, 20 minutos e depois trabalhei esse assunto. E, de facto, o impacto que criou pessoal nesse colaborador e profissional, e vocês vão perceber o porquê na história, fez toda a diferença. E, portanto, ele ficou com uma gratidão de uma coisa tão simples, que no fundo estávamos a fazer o trabalho que devia ser feito, de tal ponto de me convidar para ir ao casamento. E se vocês não sabem, o casamento, além de ser importante para todos nós, na Índia tem um peso muito grande. Porquê? Porque o homem, quando casa na Índia, assume a família toda da esposa. E é muito comum que a família vai morar com o casal. Mito. Então ele tinha uma decisão fundamental para tomar na vida dele, simples de resolver, e que de facto criou um impacto muito grande, e por isso convido-vos e muito obrigado a todos. Muito bem, obrigado a todos. Vamos voltar atrás só para perceber se o Amaro Rocha, se entretanto entrou. Amaro, não vejo, continuo a não ver o Amaro, portanto não está. Bom, agora abrimos só um espaço muito pequeno para outros pequenos, enfim, apontamentos, pequenos comentários. Eu desafiava só o Luís Deck Mota, que é outro dos autores, que entretanto há bocado estava aqui connosco. Luís, estás connosco? Não está, mas vejo, por exemplo, o Pedro Martins. Pedro, quer se juntar também a nós neste momento, porque, enfim, vamos fazer outros eventos e vamos desafiar outros autores para estarem nesses eventos, mas já agora que estão connosco, esta expressão já agora é mesmo tuga, é mesmo, já agora que temos o Pedro Martins aqui a assistir, e a Paula Garrido, que está aqui também na minha mira, querem falar também um pouco sobre as vossas histórias, só para rematarmos aqui um pouco isto. Pedro, força. Obrigado, Pedro. Como nós falamos aqui no Brasil, xará, não é? Eu sou um português adotado aqui no Brasil, não é? Enfim, quando estou em Portugal dizem que eu falo já brasileiro, quando eu estou no Brasil dizem que eu falo português de Portugal, então já estou meio apátrida, mas é a língua portuguesa que continua a funcionar. Bom, a minha história é uma história de experiência pessoal. Eu tenho desenvolvido, quem me conhece, eu tenho desenvolvido a minha carreira no plano internacional, já trabalhei em 26 países e sobretudo em grandes empresas. E eu fui desafiado a implementar um modelo de gestão agile e de transformação digital numa empresa no interior do sertão paraibano, na cidade de Patos. Para quem não conhece, Patos fica a cerca de 400 quilómetros de João Pessoa, mas fica numa região absolutamente desértica, não é? Fazendo a viagem, se for de carro, são umas 7 horas de carro, obviamente que tinha aqui de avião, mas de avião não se vê mais nada durante o caminho que não seja a estepe e algumas cabras pastando. Bom, eu ia com alguns preconceitos sobre aquilo que eu ia encontrar, não é? Achava até o desafio um pouco irrealista, não é? Como é que se implementa um modelo de gestão agile, com squads, com jornadas de cliente, com tribos, maximizando a utilização da tecnologia, etc., numa empresa, numa região paupérrima. E o que aconteceu foi exatamente o oposto, quer dizer, eu fui lá aprender como se fazia gestão e ficar surpreendido
pelas condições que se conseguem hoje, através da tecnologia e dos modelos de gestão mais avançados, ser bem-sucedido e ter níveis de produtividade e rentabilidade onde nós menos esperamos. Muito bem. Pedro, obrigado pela partilha. Fantástico ter estado também neste evento e fantástico estás connosco neste livro tão importante sobre histórias. Nós temos outras duas autoras aqui presentes, mas se calhar eu já tinha falado com a Paula antes de fugir, Paula. Partilha também um pouco, muito rapidamente, a tua experiência de estar connosco neste livro. Força, Paula. Muitos anos de RH também, de DRH, de grandes empresas. Conta-nos tudo. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Realmente é um privilégio estar aqui com uma plateia tão diversa e de profissionais tão interessantes e com histórias muito interessantes para partilhar. Quando fizeram o convite, a dificuldade que eu tive foi que história é que eu poderei partilhar que possa ser enriquecedora para todos, sendo que o contexto é muito similar para cada um de nós. E então, depois de pensar um pouco mais profundamente, partilho convosco uma história talvez que tenha de alguma forma moldado a minha gestão de recursos humanos. E tem muito a ver quando reunimos um conjunto de pessoas experts em determinados temas e planeamos tudo, ou em gabinetes fechados. Não quero, põe! Foi só um momento de diversão. Vamos... Bem, acontece, em qualquer um. Teletrabalho, isto é o trabalho remoto. E então a história tem muito a ver quando se planeia bem e apresentamos uns PowerPoints fantásticos e o Excel realmente também é fantástico e tem resultados fantásticos, mas depois quando vamos para campo e começam as coisas a correr e implementarem-se, por vezes há surpresas, e as surpresas somos nós todos que em comunidade ou em grupo por vezes reagimos e temos comportamentos e emoções diferentes que não estavam previstas no papel. Muito obrigado, Paula. Fantástico. E o resto fica para a história. Vamos Sim, ler. sim. Bem, vamos ler. Muito bem. Agora passava aqui ao Zé Bancaleiro, que tem duas convidadas especialíssimas mais. Três. Afinal, três. São três. Aproveitamos o facto de estar aqui a ter um minuto para, enfim, com brevidade, pedir a três das pessoas que aqui estão presentes para falarem. Como quem está presente está em trabalho remoto, está em Angola, mas está em Portugal em trabalho remoto, eu convidava o Nevoala a vir aqui e a dizer algumas palavras. O Nevoala é um profissional de recursos humanos que eu conheço há muitos anos, um homem da área da formação da Sonangol, uma pessoa que eu conheço há muitos anos e que nos últimos anos se dedicou, entre outras coisas, também a escrever livros sobre a área de liderança. Muito obrigado, Nevoala. Obrigado, José. Obrigado, Pedro, por me terem dado essa oportunidade de participar deste grande projeto. Foi uma honra para mim. Obrigado para todos os meus colegas que também partilharam nesse livro as suas histórias. Eu posso dizer que não tenho como contar a minha história agora. Se eu contar, se calhar, depois ficarei emocionado e acabarei aqui... Não, e ninguém vai comprar o livro, portanto é melhor não contar a história. Muito bem. Então, eu fiquei muito satisfeito quando fui convidado para escrever essa história. Como qualquer contador de história, aliás, nunca havia contado uma história para outra. Já contava história, mas nunca havia escrito uma história. Fiquei numa primeira fase a me questionar o que é que eu deveria ter escrito. Muito embora depois fui lembrando que ao longo do meu crescimento em termos de profissionalismo na gestão de recursos humanos, sempre gostei de partilhar com a equipa algumas ideias que fizessem sentido, às vezes aquelas ideias da infância e muito mais. Então lembrei-me de uma situação que ocorreu e é real, em que alguém precisava, nessa nossa responsabilidade de carreira, e tinha que criar um modelo de carreira que permitiria que as pessoas que estivessem nessa posição fossem
quando tivessem já quase no fim da carreira, tivessem algum sítio onde pudessem se acomodar. E essa pessoa, como tinha essa responsabilidade, infelizmente achou que ele, como estava ali, não precisava deste processo e deixou aquilo passar. Mas quando chegou a vez dele, precisava de alguma coisa que lhe pudesse servir de amparo. Infelizmente não pôde encontrar, porque ele próprio deixou passar aquilo que ele deveria ter feito. Obrigado, José. Acredito que nunca foi por Obrigado, Nicola. Só partilhar convosco, aproveitar também para partilhar convosco aquilo que é uma vivência que eu tenho tido. Eu escrevo histórias há muitos anos, muitas histórias há muitos anos. Aliás, tenho um livro chamado Histórias Vividas, essencialmente para efeitos pedagógicos, mas há muitos anos escrevo histórias. E quando com o Pedro começámos este exercício de escrever livros de histórias e de convidar pessoas, muitas pessoas me disseram: epá, eu não consigo, não tenho história para contar. E eu dizia-lhe: tenha calma, que vai surgir uma primeira história e depois nunca mais param de surgir histórias. E todos eles me vinham dizer isso. E, efetivamente, epá, tens toda a razão. Surgiu uma primeira história e agora não paro de ter histórias. E posso-vos dizer que é contagioso, porque começam a escrever a primeira história e depois escrevem a segunda, a terceira e a quarta. Por que é que eu vos estou a dizer isso? Porque muito recentemente, há 2 dias, li uma história no Facebook escrita por um Nevola absolutamente maravilhosa. Muito, muito bonito. E isto é fruto também deste trabalho, deste envolvimento que nós aqui temos. Nevola, muito obrigado. E a convidar agora a Cristina Cruz para também vir aqui partilhar um bocadinho da sua experiência neste livro. A Cristina Cruz é uma brasileira que vive em Portugal há muitos anos e que entrou no mundo dos recursos humanos e por quem eu tenho um carinho especial e, portanto, Cristina, muito obrigado. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Quero agradecer o José, especialmente, até porque trabalhei com ele muitos anos, pelo convite, e o Pedro também, pelo convite efetuado. Como o José disse, estou aqui há 30 anos e tenho imensas histórias que realmente davam livro, principalmente no início da minha profissão, quando cheguei. E uma das histórias que resolvi contar, que é o desconforto emocional, que mais poderia se chamar como um cabo de vassoura resolve um problema complexo com a chefia. Não é porque dei com o cabo da vassoura na chefia, mas assim me apetecia. Mas foi uma forma divertida e descontraída de resolver um problema complexo. Eu peço para que leia essa história, quem sabe vocês identifiquem situações dessa no vosso dia a dia das organizações ou fora das organizações. A história reflete situações de grande complexidade, como é o caso da rejeição, de abusos, de liderança abusiva, de preconceitos, de uma série de coisas que está por trás, que normalmente acontece no dia a dia. E que realmente nada, às vezes, como momento divertido para ultrapassar essas situações, uma vez que situações dessas, muitas vezes, são muito difíceis de identificar. Fica aqui a minha história, espero que sirva para situações futuras. Muito obrigada, José, e desejo muito sucesso. Agora sim, eu contei 3, 2, não, força. O Pedro, não sei se tem mais alguém, mas é possível que ele ainda arranje mais alguém. De qualquer maneira, eu gostava de convidar a Susana Miranda, também uma das nossas contadoras de história, uma profissional de recursos humanos, uma grande profissional de recursos humanos com uma grande experiência em empresas internacionais e neste momento numa empresa nacional ligada à área da cultura, também para partilhar a sua história. Obrigada. Temos um som estranho aí. Força, Susana. Tá, obrigada desde já pelo convite. Não foi fácil escrever a história, porque lembrei-me de uma série delas e portanto tive alguma dificuldade em perceber qual é que poderia ser mais interessante como aprendizagem e como relação para o futuro. Mas foi muito interessante a experiência porque foi o colocar no papel aquela história que tinha sido tão difícil para mim e perceber como é que eu tinha conseguido dar uma solução naquela situação em concreto. Porque foi uma situação que me foi colocada pelo meu diretor-geral, eu estava muito naquela multinacional. Podemos pedir ao José Costa que desligue o microfone. Pode ser, José? Obrigado, José. É bom sinal, estava a ouvir-me. Ótimo, fantástico.
Desculpe, Susana. Não faz mal. E eu estava há pouco tempo naquela multinacional e tinha um diretor-geral com uma personalidade muito forte e com ideias muito absolutas sobre como fazer as coisas. E ele pede-me para fazer, portanto, para avançar com um projeto que eu pensei logo que seria a maior asneira que eu poderia fazer logo como começo da minha gestão de pessoas naquela organização. Eu não vos vou dizer o que é, depois têm que ler a história, mas o que eu tentei fazer foi perceber o que é que o levava a ele, que tinha, portanto, já uma carreira de sucesso naquela organização, a querer fazer aquilo que me estava a pedir para fazer. E que tinha a ver essencialmente com as motivações. Portanto, eu coloquei aqui essencialmente duas perguntas, mas quais são as motivações que o levam a pedir-me aquilo e quais são os resultados que ele quer atingir? E, de facto, com este tipo de abordagem eu consegui fazê-lo ver que, efetivamente, aquilo que ele me estava a pedir era o maior erro que nós podíamos fazer em termos de gestão daquelas pessoas e, portanto, não ia, de facto, ter um bom resultado e nem sequer ele ia conseguir chegar ao resultado que pretendia. Portanto, basicamente, a minha história é sobre como nós conseguimos ou como devemos ser fiéis aos nossos princípios, quando acreditamos neles e sabemos como devemos atuar do ponto de vista da gestão de pessoas, mas, por outro lado, como é que conseguimos adaptar a nossa comunicação a alguém que está do outro lado e pensa de uma forma completamente diferente. Eu espero que gostem da história e espero que vos seja útil. Obrigado, Susana. Obrigada. Afinal, temos mais um autor aqui na sala. Que ainda por cima ele é grande e nós não estávamos a ver. É grande e nós não o víamos. O Pedro Sobral, uma excelente pessoa e um grande profissional de recursos humanos, e que eu peço para partilhar a sua experiência. José e Pedro, muito obrigado. E eu tenho que dizer a todos que estão a ouvir que eu não sou assim tão grande, sou mais pesado, mas estou em bicos de pés, porque eu estou até atrapalhado em frente de pessoas que dedicaram a vida toda à gestão de pessoas, a gerenciar recursos humanos, como dizem os nossos amigos do Brasil, enquanto eu tenho uma experiência mais limitada, embora tenha uma experiência mais diversificada também. E a história que eu conto é a história de um jovem que, quando acabou o curso, um jovem engenheiro que, quando acabou o curso, um colega do pai disse-lhe: eu até te dava emprego, mas tu não tens estilo, não tens perfil de chefia. E, enfim, e de facto, o jovem achou que não. E a sua primeira experiência foi uma experiência puramente técnica, mas depois teve uma oportunidade de mudar de emprego e ir chefiar um grupo de pessoas e comentou com um colega que era administrador da empresa onde ele estava: eu vou aceitar este desafio, mas estou aqui um pouco aterrorizado, vou pela primeira vez, vou precisar de chefiar pessoas. E a resposta desse colega a este jovem foi: não te preocupes, isso é muito fácil, tu não tens uma irmã mais nova? É que isso então, olha, a minha irmã mais nova eu sempre mandei nela e não há problema nenhum. Enfim. Depois, quando esse jovem se viu confrontado com o que era o desafio de chefiar, ele estava totalmente inseguro. Mas disseram: é só uma questão de bom senso, não tem problema nenhum. Mas ele procurou ler uns livros e depois descobriu a diferença entre ser chefe e ser líder. E passou a gostar muito de conseguir de procurar a excelência com pessoas perfeitamente normais. Isso é basicamente a história que é contada no livro. Eu Muito obrigado, Pedro. Espero que gostem. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Bom, e de facto isto é a história do Conta-me Mais Histórias, Storytelling na gestão de pessoas, na lusofonia. Já lá vai quase 2 horas que estamos juntos e eu diria que nós fizemos magia esta tarde aqui na Casa da Isabel, na Universidade Europeia, mas no fundo não é a Casa da Isabel. Por 2 horas esta foi a nossa casa, a casa do mundo lusófono e do mundo das histórias. Por isso não pode haver nada mais mágico do que com esta emoção toda que uniu vários continentes, mas que no fundo esses vários continentes não podiam estar mais unidos. E este Covid pelo menos trouxe muitas más notícias, mas trouxe esta ótima notícia, que é possível nós estarmos juntos apesar de geograficamente longe. E este estar juntos
é muito emocional e certamente vai ajudar-nos a construir ainda mais histórias para estarmos mais próximos das nossas pessoas. Zé, junta-te a nós. De facto, é o fim deste Conta-me Mais Histórias, o fim por hoje, que é apenas o princípio de outras histórias e, quem sabe, já sem Covid, todo o mundo vacinado, vamos ter o Conta-me ainda mais histórias. E vamos estar juntos, novamente, neste mundo lusófono que nos une e partilhar muita emoção e muita experiência. Portanto, fizemos magia. Obrigado a vocês que também são mágicos como nós, porque todos juntos somos certamente muito mais poderosos. E o poder está certamente nas pessoas. Obrigado, Zé, por estar comigo Obrigado, Pedro. nesta aventura. Obrigado a todos. É um gosto e um privilégio poder partilhar este tempo convosco e histórias convosco. Muito obrigado. Obrigado. Tchau.